Bem-vindos a mais um episódio do Menin Talk, o podcast das irmãs ginecologistas Eduarda Menin e Rafaela Menin. E hoje trouxemos a nossa colega lá da Clínica Menin Med, nossa querida amiga doutora Arabella, também ginecologista. Segunda vez que a Arabella veio aqui. Exato, tá com prestígio, hein? E hoje a gente vai falar de um tema que eu amo e que a gente precisa falar cada vez mais. Vamos falar sobre menopausa. E aí, Arabella? Então, é muito interessante porque ainda é um tema que ele vem com uma nuvem assim de adjetivos negativos, né? Eu acho que é muito cultural. Porque se a gente for pensar, a mulher, a vida dela é marcada por alguns acontecimentos. Então, assim, menarca, que é a primeira menstruação, a gestação, a menopausa, que vai ser a última menstruação, que nós vamos falar muito disso hoje. Mas esses marcos, geralmente, têm a questão da felicidade, se comemora uma gestação. Mas a menopausa, culturalmente, eu acho que isso é do Ocidente, no Oriente parece que não é assim, porque no Oriente se valoriza muito a idade, a sabedoria do idoso. No Ocidente, isso aí é cheio de mito, é cheio de... parece que é uma fase carregada, estigmatizada, como se fosse fim de vida, como se fosse assim, uma sentença. E eu achei muito interessante, eu achei uma frase aqui de um tratado médico do século XVIII, que fala assim: o climatério é um ano considerado supersticiosamente como azarado. É um tempo enfermo para o temperamento e perigoso por suas circunstâncias. Se está climatérica, quando se está de mau humor. Gente! Não, e se a gente vamos for olhar, isso. E se a gente for olhar na literatura, a questão de obras de arte, geralmente ele é retratado como uma mulher assim, ó, esvaindo, cansada, com aquela face pesada, aquele semblante. E, na verdade, se a gente for ver a pirâmide etária brasileira e do mundo, e como que isso está mudando, né, dos últimos 50 anos para cá, a gente vai ver que nós, mulheres, além da gente ser a maioria da população, nós somos as maiores usuários do sistema de saúde, e aí é interessante ver se isso está realmente sendo direcionado para atender a maior parcela de quem usa. E tem uma projeção da Sociedade Norte-Americana de Menopausa, que até o ano de 2030 serão 1 bilhão e 200 milhões de mulheres vivenciando a menopausa. Então, a gente precisa falar mais disso. Precisamos. Até porque, né, viver no pós-menopausa é uma coisa recente. Né? Pensando historicamente, realmente a expectativa de vida há alguns anos atrás era muito baixa. Então, a mulher entrava na menopausa ali com 50 anos e talvez falecia aos 60. Ou às vezes nem chegava lá, nem chegava, exato. Então, esse olhar da qualidade de vida no pós-menopausa, ela é recente. Porque estamos, sim, com uma expectativa maior, né? A expectativa de vida acima de 80 anos aqui no Brasil. Então, a mulher vai viver quase 1/3 da sua vida no pós-menopausa. Às vezes até mais, Às vezes até mais. Pelo menos 1/3. Não, e a mulher na menopausa, ela ainda é uma mulher muito ativa, Hoje né? em dia é uma mulher de 50 anos está no auge, né? Exatamente. Então, ela já ali passou pelo auge da vida profissional, muitas vezes já está muito bem, já tem a família, está com a saúde boa. Então, ela vai poder viver essa fase, né, de forma leve, não precisa ser que nem era no século XVIII. Não, esvaindo. E isso que você falou, Rafa, da mudança de expectativa de vida, da pirâmide etária, isso é muito interessante. Se a gente olhar uma projeção dos últimos 50 anos, então, se a gente pegar de 1975 até 2025, ou brasileira, que não é que eu estou falando de Brasil, a gente observou dobrar o número de mulheres acima de 40 anos e a expectativa de vida, então, estamos falando de 50 anos, ela teve um acréscimo de 18 anos, gente, isso é muita coisa. Então, antes, em 1975, a gente morria por volta dos 61 e agora 80. Então, é isso que você falou, se a mulher entra na menopausa por volta dos 45, 50... ela ainda vai viver mais 30, pelo menos. Gente, 30 anos é uma vida. É muito tempo para a gente poder viver com qualidade também, né? Eu estava vendo alguns dados também que no Brasil hoje, 30 milhões de mulheres estão na faixa etária da menopausa. Né? Então, é isso, né, Arabella? É uma preocupação muito grande, igual você falou, sobre a questão do sistema de saúde. O sistema de saúde entende as necessidades de uma mulher nessa fase?
Porque, como é uma questão nova, será que os médicos, os nutricionistas, os profissionais de saúde estão se adequando para esses cuidados? Eu acredito que sim, né? Mas a gente Estamos precisa, engatinhando. exato, a gente precisa ter esse olhar mais carinhoso com as mulheres nessa fase, porque são demandas diferentes mesmo, né? Se a gente pensar que só em 1994 foi que o Ministério da Saúde criou as normas para assistência ao climatério, gente, foi ontem. Então, realmente, a gente está engatinhando nisso. Hoje se fala mais de menopausa. E tem uma questão também. Eu acho que por conta desse estigma da cultura, da nossa sociedade ocidental, a própria mulher tinha vergonha de falar. Sim. Era um assunto que não era conversado em família, no trabalho, na sociedade. Ela, muitas vezes, por vergonha de falar assim, nossa, eu vou falar que eu estou passando por isso, ninguém fala, aquela coisa velada. Quantas pacientes que você pergunta qual que foi a idade da menopausa da sua mãe? E a paciente, nossa, não sei, minha mãe nunca me falou não sobre se isso. fala, é uma né? coisa tabu, igual falar de morte, porque estava muito linkada uma coisa com a outra, né? E tem uma coisa muito interessante também, que além disso, de ter o estigma e de ter a vergonha, muitas vezes a paciente nem sabe que o que ela está sentindo é referente a uma transição fisiológica que basta estar vivo para passar. Então, é levar informação. Hoje a gente vê no meio artístico muitas artistas falando, estou vivendo isso, estou passando por isso, a minha dificuldade ótimo, né? Isso é excelente, né? A gente usar o meio de influenciar para levar informação de qualidade e quebrar esses tabus de forma que todo mundo tenha acesso à informação, todo mundo tenha acesso a tratamento, né? Se for escolha da paciente, se tiver indicação, que a gente vai falar disso também, que não é todo mundo que pode, mas é muito importante falar, debater dentro e fora de casa. Eu falo que isso que você falou da paciente, não sei quantos anos a minha mãe teve, sua mãe tinha sintoma, não sei, não falava. Então é muito importante a gente começar a falar disso dentro de casa, falar no trabalho, porque é muito legal. Tem uma geriatra que ela é especialista em medicina paliativa, Ana Cláudia Quintana. Gosto muito dela, dos livros dela. E tem uma entrevista que ela deu para Fátima Bernardes, acho que é num podcast, que ela conta uma metáfora do deserto, que ela leva isso para as pacientes dela envelhecidas. E ela fala assim, olha, nós vamos juntar um grupo de amigas e nós vamos combinar que daqui a 30 anos nós vamos passar um mês no deserto. E aí a amiga dela falou assim, não quero. Não, você não tem opção, só se você morrer antes. E aí quando elas fazem 50 anos, elas vão para o deserto. Aí, apesar de ter 30 anos para ter se preparado, vai chegar uma que vai falar assim, nossa, mas eu não sabia que eu tinha que trazer protetor solar. A outra vai falar assim, mas tinha que ter trazido garrafinha de água. A outra vai falar assim, mas eu não sabia que de noite fazia frio. Aí ela falou assim, o que você fez nesses 30 anos que você não se preparou, que você não conversou por quem já passou por aquilo para se preparar melhor? É a mesma coisa do climatério e da menopausa. Então, se a gente conversa com quem já vivenciou, eu já chego com uma vantagem, porque eu vou ter já informação. Conhecimento, exatamente. Eu acho que, enquanto você foi contando a história, foi até legal, porque eu fui pensando aqui, que é uma coisa que eu acredito que eu e a Rafa, a gente tem esse costume de falar com as pacientes. Acho que a gente tem um discurso muito parecido, porque a gente conversa muito uma com a outra, tudo sobre como conversar e tudo. Que é a questão do preparo para chegar nessa fase. Então, é uma coisa que eu falo muito com os meus pacientes. Você faz atividade física, dieta, como você está se preparando hoje, aos 30, aos 40 anos, até 40 já está até um pouquinho tarde, né? Mas hoje, aos 20, aos 30 anos, para chegar lá aos 50, aos 60, para uma fase que é uma fase que você vai precisar estar bem, com saúde, para enfrentar esses desafios, os sintomas e o que vai aparecer, porque tem alguns sintomas. Se a gente estiver viva, se Deus quiser, vai. Tem algumas coisas, alguns sintomas que são inerentes desse período mesmo. Sim. Só que se a gente tivesse preparado ao longo da vida, a gente vai conseguir enfrentar de forma muito mais leve, né? E é muito interessante isso, Duda, porque é dado na literatura. Tem o perfil de paciente que a gente entende que tem muito mais chance de passar por um climatério mais tenebroso, com maior número de tipos de sintoma, mais intensidade, mais frequência, e um perfil que não. E tem tudo a ver com isso aí, com mudança de estilo de vida e com preparo. Então, aquela mulher que se preparou para envelhecer bem, então ela fez exercício, ela come bem, ela faz manejo de estresse, ela cuida da mente, ela tem propósito de vida.
ela vai passar por uma transição da vida reprodutiva para a vida não reprodutiva de uma forma muito mais leve. É muito isso que você falou mesmo. A gente tem que se preparar, né? E não é cair de paraquedas, gente. Todo mundo sabe. A gente vai envelhecer. A expectativa de vida está aumentando. A gente vai passar por isso. Que bom que a gente vai passar por isso. Eu falo isso. Se Deus quiser, todas nós vamos passar pela menopausa. Porque se a gente não passar, a gente morreu antes. E pensando nisso, acho que vamos só voltar um pouquinho para explicar. O que é? Isso. Exato. O que é a menopausa? Né? Transição menopausal. A transição, as idades, né? Porque tem paciente que às vezes fala, mas já? Eu já tô passando por isso? Tem como? Eu não tô muito nova? Só um parênteses aqui. Hoje eu encontrei uma conhecida na rua e ela veio conversar comigo. Eu tô usando uma pílula, 44 anos, mas eu tô achando que tá afetando meu libido e tal. Nossa, tô péssima, não tá legal, tô muito irritada. Aí eu falei, qual pílula você tá usando? A que ela usa, não, teoricamente, não afeta o libido, não. Eu falei, você tá sentindo mais alguma coisa? Uns calores? Tô acordando à noite com calorão, tô com ressecamento vaginal, zero lubrificação, uma irritação. Mas é da pílula. Eu falei, olha, você está na transição menopausal, vamos fazer, né, uma avaliação, mas pelo que você tá me falando, tá bem típico. Ela, mas já 44 anos. Então, vamos explicar aí, né, o que é a transição menopausal e a menopausa em si. E eu acho que isso tudo tem a ver com essa questão de ter prolongado a nossa expectativa de vida. Porque antigamente, vamos falar muito antigamente, as mulheres engravidavam com 20. Exato. Então, a gente está postergando a gestação e aí vai ficar coladinho a minha gestação com a minha menopausa. Então, por isso que a gente diz, não, mas já. E também o mais já, não sei se vocês já repararam, é sempre com aquela coisa assim... Exato. Não, meu Deus, fim de vida. Por conta disso, porque a gente ainda... Mas eu sou tão nova aí. A gente ainda a mente ainda também é muito jovem. A mentalidade das mulheres. A mentalidade mudou. Corpo, então, 44 anos, uma mulher extremamente produtiva, às vezes mãe ali de uma criança pequena, no auge do trabalho, uma pessoa ativa socialmente, no trabalho, de todas as formas, e ela fala, como assim? Porque ainda existe esse estigma de que a menopausa é uma coisa da mulher idosa, né? A vovozinha de coque crochetando. A Arabella comentou, e realmente, né, eu falo isso com as minhas pacientes, a primeira menstruação e a última são tão importantes que elas têm um nome específico para cada uma. Né? Então, a primeira menstruação é a menarca e a última é a menopausa. Então, a menopausa é um diagnóstico que a gente faz retroativo. A gente sabe que, de fato, a mulher está na menopausa depois que ela fica um ano inteiro sem menstruar. Então, depois de um ano sem menstruação, a gente sabe que aquela foi a última, então foi a menopausa. Mas a transição menopausal pode começar bem antes, até uns 5 anos antes de chegar à menopausa, e com sintomas, inclusive, que podem atrapalhar a qualidade de vida, né? Então, aqui no Brasil, né, Arabella, a menopausa, a última menstruação, é a idade média de 48 a 52 anos. Isso. Mas considerando que a transição menopausal, que já são aquelas oscilações hormonais, que já podem vir, que os sintomas podem começar até 5 anos antes, então, a partir de 43, 44 meses, 45 anos, já podem começar. Que é a idade que tem mulheres que estão engravidando. E é muito... É uma faixa muito extensa, é uma faixa longa, se a gente for pensar, né? Mais ou menos 10 anos. Então, vão ter pacientes que vão estar nesse período mais perto dos 40, vão ter pacientes que vão estar mais perto dos 60, e isso não tem regra. Sabe-se que tem alguma questão familiar, né? Alguma não é selado, obviamente. A gente fala que no nosso primeiro podcast a gente falou de epigenética. Então, hoje nada é selado pela genética. A gente tem muita influência gênica de estilo de vida. Tem associação com a menarca também, né? Então, as meninas que menstruam muito cedo tendência a ter um climatério mais precoce, mas que também não é regra. E doenças por que isso? Iatrogenias, né? Cirurgias também podem afetar. Disruptores endócrinos, enfim. E por que isso? Por que geralmente, quando a menina menstrua muito cedo, essa última menstruação, que é a menopausa, tende a ser mais cedo? Porque a gente já nasce, diferente dos homens, a gente já nasce com a nossa reserva ovariana definitiva. Os homens, a cada ejaculação, eles produzem mais gametas, mais espermatozoides. A mulher, não. Então, a cada ciclo menstrual, a gente vai perdendo consumindo óvulos. Né?
aqueles que não são fecundados. Então, se eu começo essa perda, esse consumo muito precocemente, eu entendo que ele vai terminar antes. E aí entra a questão que muitas mulheres confundem. Mas o que é menopausa? O que é climatério? O que é transição? O que é perimenopausa? Vamos clarificar isso. Então, eu gosto termos, de fazer... porque bagunça mesmo. Realmente não é uma coisa muito fácil de falar, principalmente porque é um tema que a gente não fala, né? Então, eu gosto de falar do escorregador. Então, é como se lá em cima do escorregador a gente já tivesse todos os nossos óvulos, nosso saquinho de bolinha de gude. E à medida que eu fosse descendo o escorregador, eu vou perdendo pelo caminho. Então, quando eu não tiver mais, isso a gente vai falar daqui a pouco, que vai impactar numa queda hormonal também. Lá no finalzinho, então, é a minha menopausa. Então, a minha menarca é lá em cima no meu escorregador, quando a menina tem a primeira menstruação. O climatério, a transição ou a perimenopausa, é esse caminho que é variável e que a gente entende que vem antes. Então, a paciente não quer dizer que ela vai começar a ter sintoma quando passar dos 12 meses dessa menstruação. Então, a maioria absoluta vai procurar, a gente espera que todas procurem, atendimento quando ainda menstruar, mas começar com esses outros sintomas, igual a sua amiga. Eu menstruo, eu uso pílula, eu menstruo, porque já que eu menstruo, provavelmente eu ainda tenho risco de gravidez, mas eu estou com calor, eu estou com vários sintomas. Então, mais uma vez, o climatério, essa fase que começam os sintomas, mas ainda tem alguma reserva ovariana, algum pouquinho de óvulo, e a mulher ainda, geralmente, ela pode ter ainda menstruação. Ela vai começar com esses sintomas, aí vai continuar perdendo, consumindo. Cheguei no final, não tenho mais óvulo, vou ter uma queda hormonal importante, um acréscimo de FSH, que a gente vai falar que é hormônio folículo estimulante, e que muitas vezes a gente tem o auxílio dele para diagnóstico no final do escorregador. Então, vai ser um marco. A Organização Mundial de Saúde vai determinar que é esse diagnóstico que a Rafa falou, retrospectivo, depois de 12 meses sem sangrar, sem menstruar. E o outro vai ser essa passagem, que inclusive avança um pouquinho, pode avançar um pouquinho dessa marca. Eu gosto de explicar assim, a transição menopausal é a preparação, são já as alterações hormonais que podem vir acompanhadas de sintoma e podem começar alguns anos antes da menopausa em si. Depois da menopausa, é a vida pós-menopausa. E o climatério envolve tudo isso, porque climatério é isso, é a transição, é a vida pós-menopausa, então pode variar um tempo maior, né? E tem mulheres que têm sintomas, como os fogachos, né? A média é 5 anos depois da menopausa, mas tem mulher que vai ter 10, tem mulher que vai ter 15 anos de sintomas, né? Agora, uma coisa que as pacientes perguntam muito, quando elas começam a ter esses sintomas aí na transição, elas perguntam, mas daqui quanto tempo, então, que eu vou entrar na menopausa? Não tem como prever. Gente, é impossível prever. Exatamente porque esse período de transição, ele pode durar de 5, 8 até 10 anos, né? É o corpo dando um aviso ali para vocês preparando. Mas muitas perguntam sobre isso e é uma coisa que realmente a gente não tem uma resposta. Inclusive, né? Essa fase de transição menopausal, igual a Arabella falou, a mulher ainda ovula. Então, se ela não quer engravidar, correr o risco é pequeno, mas existe, né? A gente tem que pensar em contracepção ainda para essa mulher, né? Então... E não pode ser qualquer uma. Não pode ser qualquer uma, a gente tem que avaliar os fatores de risco e a gente tem que avaliar se essa paciente já é muito sintomática, se ela já tem indicação, inclusive, se for possível fazer a reposição, de fazer a reposição, mas ao mesmo tempo fazer a contracepção, né? Então, é muito individual, né? A gente precisa realmente avaliar cada caso para a gente saber o que vai ser melhor para cada mulher. Eu queria chamar a atenção aqui para uma situação muito especial de menopausa, que é quando acontece antes dos 40 anos, que a gente chama hoje de insuficiência ovariana prematura ou precoce, né? Então, a gente tem esses quadros, que são quadros realmente que trazem muito impacto para a vida da mulher, pensando muito questão não só, né, mas muito na fertilidade, porque às vezes essa mulher entra na menopausa antes de ter tido seus filhos. Então, imagina uma moça de 35 anos que entrou na menopausa e ainda não engravidou. Então, se ela realmente já não tem nenhuma ovulação, ela não consegue engravidar com seus próprios óvulos e vai ter que recorrer ao banco de óvulos que a gente conversou no último episódio, né, com a Cássia. E essas pacientes que entram na menopausa antes de 40 anos, elas têm fator de risco aumentado
para algumas doenças, como doenças cardiovasculares, né, doenças ósseas, como a osteoporose. Então, essas pacientes, a não ser que elas tenham alguma contraindicação absoluta, a gente tem que fazer reposição hormonal para essas pacientes. E lembrando que quando a Rafa fala dessa insuficiência ovariana prematura, a gente está falando tanto das causas naturais quanto das causas cirúrgicas. Então, por exemplo, um paciente que foi submetido à quimioterapia e não fez a cirurgia para tirar os óvulos, né, para tirar o ovário antes. Então, qualquer que seja a causa, seja uma causa natural, né, não é causa natural, seja uma insuficiência ovariana prematura, idiopática, né, que idiopática ou cirúrgica, porque tirou os ovários, ou porque fez uma quimioterapia, uma radioterapia. Então, qualquer que seja a causa, é uma das 4 indicações formais de reposição hormonal na paciente que pode. Exatamente. Então, é importante a gente falar, né, Arabella, porque o que acontece quando o ovário para de funcionar, quando acabam os óvulos, né? Não existe mais, então, a estimulação da produção do nosso principal hormônio, que é o estradiol. O estradiol, ele é um hormônio que a gente tem receptor para ele em várias partes do corpo. Então, ele é o nosso hormônio, é o hormônio feminino, né? Então, quando a gente entra na menopausa, essa produção de estradiol cai drasticamente e o nosso corpo vai sentir a falta desse hormônio. Então, quanto mais cedo a gente entra na menopausa, mais tempo sentindo essa falta o nosso organismo vai ter. Né? Então, abaixo de 40 anos é obrigatório fazer a reposição, a não ser que ela tenha uma contraindicação formal, por exemplo, um câncer de mama, já teve um AVC, um infarto. E acima de 40 anos, a gente vai avaliar caso a caso, mas abaixo de 45, hoje a gente também considera que é uma entrada mais precoce na menopausa. Né? Então, pacientes, às vezes, com 42 anos estão entrando na menopausa. Já tem uma tendência maior a fazer reposição. Exatamente. Também. Então, é uma paciente que a gente discute muito os benefícios da reposição hormonal, né? Agora, falando dos sintomas um pouco aí, né, do climatério como um todo, a Rafa citou aí que é principalmente pela queda do estrogênio, né? Então, vamos falar um pouquinho dos sintomas, né? Para ficar mais fácil, assim, porque eu acho que tem algumas coisas que nem a Arabella falou. A gente já falou um pouco aqui, né, dos calorões, do ressecamento, mas é um tema que muitas vezes a gente comentou que a gente não é tão falado. As pacientes, às vezes, isso que eu tô sentindo é da menopausa. Então, é importante falar quais são os sintomas para as pacientes conseguirem identificar quando elas estiverem entrando nessa fase, né? Então, a gente já falou aqui dos fogachos, né? Que são os calorões. Uma das coisas, assim, linearmente falando, né? Uma das principais, o início ali que a mulher às vezes pode observar é o encurtamento do ciclo menstrual, né? Então, um dos primeiros sinais de oscilações hormonais, ele é um ciclo que era 28, 30 dias, começa a encurtar, fica 20, né? Ou irregular também, fica né? bem irregular, começa a encurtar. Depois ele alonga, aí nisso já começam alguns sintomas. Então, como a Rafa falou, já que a gente tem receptor de estrogênio no corpo inteiro, de estradiol no corpo todo, a gente vai observar sintoma no corpo todo. Então, eu vou ter sintoma vasomotor, que são os calores, os fogachos, as ondas de calor do tronco para o rosto, fica ruborizado, depois segue de sudorese. Isso acaba impactando no sono. Então, também, além de ter diretamente impacto pela ausência do hormônio, também tem por esses despertares por conta do fogacho. Que são muito comuns de madrugada, muito comum. Então, a mulher dorme mal, é um sono entrecortado. E aí, ela dorme mal, vai acordar irritada pela privação de sono, que é uma coisa que a gente observa muito também no puerpério. A questão de saúde mental também é extremamente importante e muito pouco avaliada e muito pouco, eu acho que valorizada. Isso, eu acho que tem um subdiagnóstico também. Aquela irritabilidade característica, né? E tem um aumento de incidência de depressão também. E aí, não tem jeito, é multifatorial, porque vai também ter uma fase que algumas mulheres estão vivenciando aquela síndrome do ninho vazio, que os filhos cresceram e saíram de casa, de repente o relacionamento já não está legal, um relacionamento desgastado, e aí tem a questão do mercado de trabalho também, que não acolhe. Então, assim... É muita coisa. E o hormônio. Então, é um caldeirão, é um misto de um monte de coisa acontecendo junto. Aí tem o fog mental, que são aqueles esquecimentos, aquela névoa, a memória que não fica legal mais.
A pele. A pele seca. Exatamente. Tem a síndrome que a gente chama de higiene urinária, que é uma das 4 indicações formais também de terapia hormonal. O que vai acontecer? Essa paciente ela vai ter, que é uma das funções do hormônio também, vai ter um adelgaçamento, um afinamento de toda a mucosa dela, do trato geniturinário. E aí, com isso, vai aumentar a incidência de infecção urinária, vai aumentar a incidência de incontinência urinária, vai aumentar essa sensação de ressecamento vaginal, diminuição de lubrificação. Isso junto com o contexto, né, familiar e conjugal, vai piorar a libido, porque se a gente tem uma sensação sexual desconfortável, eu não vou querer fazer de novo, e aí tem essa questão também. Tem as questões também que a gente geralmente faz uma consulta, faz uma interconsulta com a dermatologia, queda de cabelo, unhas mais fracas e quebradiças, a pele, a elasticidade diminui, vai ter uma flacidez maior, que também, né, está associada com a idade. Uma fadiga, um cansaço, uma falta de proatividade, que eu acho que está tudo linkado, está tudo relacionado, dorme mal, e aí tem essa questão também da autoimagem, que muitas tem um vezes ganho de peso, uma redistribuição da gordura corporal, né? Porque o estradiol ele é responsável por manter a nossa gordura, corpinho feminino ali, né? Gordurinha na coxa, no bumbum. E aí, com a queda do estradiol, a gente acumula mais gordura na região abdominal. Então, fica aquela barriguinha mais, né, saliente. E essa gordurinha é a gordurinha que faz mal para o sistema cardiovascular. Junto com isso, tem a perda de massa muscular. Exatamente. Então, as pernas ficam mais finas. Então, só para comentar, porque eu acredito que nós três estejamos pensando naquela imagem clássica do livro de medicina e de ginecologia, quando a gente vai estudar a menopausa, que é uma imagem de uma senhora com os braços, pernas finas e com o abdômen barrigudinho. O cabelo ralinho. O cabelo mais ralo. E acho que é por isso que ficou tanto esse estigma, né, dessa fase da menopausa, pós-menopausa, do climatério como um todo, porque era a imagem que tinha lá no século XVIII, na descrição do livro, a imagem dos livros de medicina, porque era a imagem que tinha mesmo na mente, só que hoje não é assim, né? Dá para não ser assim, dessa forma. E uma outra coisa também que a gente observa bastante é a diminuição a perda da massa óssea. Aumenta o risco de osteoporose, osteopenia, e isso é muito interessante porque, eu não sei se vocês observam isso, principalmente no sistema público, a densitometriose é um exame que ele não é pedido rotineiramente. Mamografia já o preventivo já os exames laboratoriais, porque a gente sabe que tem uma tendência a aumentar o colesterol ruim também, né? Ter aumento de dislipidemia, de diabetes, hipertensão. Mas o osso, eu acho que ainda o osso a gente precisa olhar mais negligenciado. Com certeza. Até porque as quedas, né, são uma das principais causas de morbimortalidade no idoso. Né? Então, uma queda leva a uma internação, leva a uma cirurgia, leva a uma infecção, uma pneumonia. Então, realmente... Uma trombose, uma embolia... A gente tem que prestar muita atenção na saúde óssea, né? Então, uma das indicações hoje, inclusive também de reposição, é se uma paciente já tem um risco alto de fratura, uma osteoporose, e se ela estiver dentro da janela terapêutica, que a gente vai explicar também, né? Ela não tiver contraindicações, hoje é uma indicação formal da gente fazer terapia hormonal também pensando na saúde óssea. Então, o estrogênio ele é muito importante nessa remodulação óssea, né? E ajuda nessa maior deposição do cálcio ali, que vai dar força para o osso, né? E uma coisa que nós três fazemos, e aí que santo de casa faz milagre mesmo, é a musculação. Porque uma das funções do exercício de tração, exercício de força, é justamente isso, é proteger o osso. Ajuda, né? Então, quando a gente fala de atividade física como promotora de saúde, envelhecimento saudável, hoje a gente já entende que não adianta só exercício aeróbico. Então, vai fazer a caminhada, maravilhoso, vai fazer a caminhada, mas precisa de exercício de força também. Musculação, gente, é inegociável. E outra coisa que é muito importante a gente falar, a ingestão de cálcio. Né, assim, isso faz parte da minha consulta, eu abro tabelinha, né, para mostrar para as pacientes a quantidade de cálcio que cada alimento tem, né, qual que é a ingestão mínima diária, que fica em torno aí de 1.200 miligramas de cálcio por dia na paciente que está na fase da menopausa. Por quê? A gente precisa de uma ingestão adequada de cálcio e da vitamina D,
Ela é fundamental para ajudar nesse processo de pegar o cálcio do intestino e depositar nos ossos. Então, essa fase realmente é uma fase que a gente precisa prestar muita atenção e orientar bem a ingestão de leite e derivados, que são a principal fonte de cálcio. Outro dia eu atendi uma paciente, né, que já está na menopausa, e eu conversando sobre a questão de ingestão dela de cálcio, ela me falou que parou de tomar leite. Parou de tomar leite, comer derivados de leite, porque ela viu um vídeo na internet falando que o leite é vilão. Ai, ótimo. E que é inflamatório, mas que ela adora leite. Eu falei, olha, o leite é seu melhor amigo. Você tomou leite a vida inteira. É isso. Continue. Gente, nós somos mamíferos. Nós precisamos do cálcio e a principal fonte de ingestão vai ser o leite. Claro que quando a paciente não toma de jeito nenhum, Tem uma tem intolerância, né? Passa mal e tudo, a gente tem a suplementação. Mas a recomendação é a gente tentar obter a quantidade mínima diária através da alimentação. Né? Então, isso é fundamental também. As pessoas precisam entender que suplemento, gente, é para ajudar, é coadjuvante. Se necessário. Exato. Então, é para suplementar aquilo que a gente não consegue adquirir através da ingesta, da alimentação. Mas hoje parece que virou regra, né? As pessoas dão muito mais valor para já tomar um suplemento do que tentar ali de uma forma mais natural. Fica a dica para vocês, mulheres. Só colocar no Google, calculadoras, quantidade de cálcio nos alimentos. Tem uma que eu gosto muito, que é a do site da Abraço. Abraço, em vez de ser com C cedilha, é com 2 S's. Isso. Que é da Associação Brasileira de Saúde Óssea, né? Então, lá tem a tabelinha com até marcas, com o nome da marca comercial. Aí, a quantidade, 200 ml, por exemplo, de um leite X, tem 238 miligramas de cálcio. Então, você consegue saber ali quanto que você está ingerindo e fazer essa programação. E eu falo muito com as pacientes, que eu sempre oriento em nutricionista, né? Eu acho que a fase do climatério e menopausa é fundamental, esse ajuste para ver quantidade de proteína, quantidade de carboidrato, quantidade de cálcio. E eu falo, olha, pega essa tabelinha, vai lá no seu nutricionista e vê com ela qual que é uma alimentação possível e variada para você poder, então, ter essa necessidade mínima diária. Né? Eu acho que é fundamental. A alimentação é tudo, gente. Pratica atividade física, faz musculação e come bem, é 90% segredo, do caminho. A gente sabe. E pensando nesse tudo isso que a gente falou dos sintomas, olha o tanto de coisa que a mulher pode sentir, que ela pode começar a perceber no corpo dela. E aí a importância de ir num profissional, né, gente? Porque aí a gente vai conseguir orientar tudo isso, avaliar todos os fatores de risco, tudo isso que a gente falou de fatores de risco, de saúde óssea, de doença cardiovascular, tudo. Existem, inclusive, calculadoras, né? Para a gente fazer esses cálculos dos fatores de risco e avaliar a reposição hormonal. Isso é muito importante a gente falar, porque muitas pessoas têm muito medo da reposição hormonal, né, Arabella? Ficou durante muito tempo um medo, principalmente em relação ao câncer de mama. Que a gente já falou muito sobre isso aqui, exato, de um estudo que foi feito no início dos anos 2000, que relacionou o uso de reposição hormonal ao aumento do risco de câncer, mas hoje a gente já sabe que no estudo, né, o risco absoluto era muito pequeno, que as medicações que foram utilizadas, a gente não utiliza mais, entendeu-se que o que aumenta o risco de câncer é a progesterona, não o estrogênio. A gente tem vários viés, a gente tem hoje medicações que a gente tem total segurança e né, a questão da terapia hormonal, assim, o que eu acho muito fantástico é que ela traz impacto não só na qualidade de vida, mas ela diminui mortalidade total. Por quê? O que mais mata as mulheres hoje no mundo após os 50 anos? Doenças cardiovasculares. Coração. Então, a gente sabe que nas pacientes que têm indicação de fazer reposição, a gente vai falar sobre isso, poder fazer a reposição traz como um benefício ali, não é uma indicação formal a gente fazer, mas traz como benefício uma proteção cardiovascular. Então, no final das contas, a reposição ajuda a diminuir a taxa de mortalidade geral. Só que para poder fazer a reposição, a mulher tem que ter condições de saúde adequadas para poder fazê-la. Isso. Né? Então, uma paciente que já teve um infarto ou que já teve um AVC, não pode de jeito nenhum. Ou que não está com a saúde bacana, né? Exato. Por isso então, que a gente precisa avaliar. Quando a gente faz a avaliação da paciente lá no consultório, né, Arabella? A gente chega lá uma paciente, 50 anos, está agora, né, tendo sintomas, a gente vai avaliar.
a pressão dela, o colesterol, se ela tem diabetes, se ela já tem alguma plaquinha de colesterol já nos vasos sanguíneos. Então, existe uma calculadora que a gente faz essa análise, essa estratificação de risco cardiovascular. E caso essa paciente tenha um risco cardiovascular alto, nós não podemos começar a reposição. Porque o risco vai superar o benefício. O risco vai superar o benefício. Então, se a gente começar a reposição neste momento, ela já tendo uma placa de colesterol já instalada num vaso, essa plaquinha pode se soltar e causar um evento, como um AVC, um infarto. Agora, caso a paciente tenha um risco de intermediário para baixo, a gente pode fazer a reposição. Se for um risco baixo, a gente pode, inclusive, usar a via oral. Se for um risco intermediário, a via oral não deve ser utilizada e a gente vai dar preferência para a via transdérmica. Eu gosto muito mais da via transdérmica em qualquer situação, mas... Gente, só um parênteses aqui, que a gente está falando reposição hormonal, reposição hormonal, reposição hormonal. Vamos explicar que a reposição hormonal que a gente está falando... Que hormônio que é? É reposição do hormônio que falta Sim. na menopausa. Vamos falar. A gente está Deixa eu falando só aqui dar do estrogênio. Aqui, por quê? Porque para a paciente poder fazer a reposição hormonal, ela tem que chegar na menopausa com boas condições de saúde. Então, isso eu bato muito na tecla lá no consultório, porque se ela chegar já toda sambada, né, ou com fator de risco cardiovascular alto, a gente não vai poder fazer. Então, sempre me perguntam, qual que é a melhor forma de eu me preparar para a menopausa? A melhor forma de você se preparar para a menopausa é já tendo bons hábitos de vida instalados antes de chegar lá. Pronto. É ser candidata à terapia hormonal. Aí, agora vamos falar sobre a terapia hormonal. O que a gente faz de reposição, Arabella? Tem testosterona, Arabella? Nossa, gente, a testosterona, essas influências do mal. Então, o que a gente vai repor? A gente vai repor o que falta. Quem que falta? Estrogênio e progesterona. Lembrando que a gente está falando para uma paciente que tem útero, porque a paciente que não tem útero, ela não vai precisar dessa progesterona, porque de fato a gente usa para evitar que tenha um risco aumentado de câncer de endométrio. Então, vamos falar das pacientes que têm útero. A paciente que tem útero, ela precisa repor testosterona? Ela não precisa repor testosterona. Parênteses, a única indicação formal é nas pacientes pós-menopausa que tem transtorno do déficit exatamente. Então, que ela tem uma falta já de libido, diagnosticada, resolveu, excluídas é um diagnóstico de exclusão. Então, ela não existe aquele combo de chip, de implante. Gente, e quando a Rafa fala... de manipulado. E quando a Rafa fala de via preferencial não oral, a gente está falando de estrogênio, porque a progesterona geralmente vai ser oral. E a gente está falando de via não oral, que é pele. A gente não está falando de via não oral, que é injeção, que é chip, que é implante. Isso não é reposição hormonal. E são as medicações que já são estudadas e validadas pela Anvisa e pelas sociedades médicas, né? Então, para deixar claro, né, isso assim é muito importante, porque muita paciente me procura, você trabalha com chip, com bioidêntico. Não, gente, não trabalho com chip nem bioidêntico. Mas por que você não gosta? Por que você não acredita? Gente, não é que eu não gosto, é porque não é preconizado. Faltam estudos. O dia que tiverem estudos robustos, seguros, com evidência científica... Aí é outra história. O dia que a Febrasgo, que a SBEM, as sociedades médicas, falam, não, tá ok... Beleza, mas não é. Então, não é que um médico é a favor e o outro é contra. Não existe isso. Existe o que é certo, o que é recomendado, né? Por exemplo, um exemplo sobre isso aí, que faltam estudos. Fitoterapia é uma coisa amplamente divulgada. Vou falar todas, hein? Eu nunca falo sempre nunca. Todas as senhoras que eu atendo no interior tomam chá de folha da amora pro fogacho. Tem evidência científica robusta para a gente assinar embaixo e endossar? Não tem. Risco-benefício, a maioria delas não vai ter efeito adverso severo. Mas será que, de fato, vai resolver? Não sei. Então, assim, hoje a gente tem muito isso. Brasil tem muito disso, né? De crendice, de cultura popular. Só que para a gente prescrever, agente médico sério, a gente precisa de ter... Evidência. E as sociedades médicas respaldem aquilo, né? Então, ou seja, os laboratórios, gente, para um laboratório lançar um medicamento, esse medicamento passou por várias fases de anos. E outra coisa, o estradiol que a gente oferta na reposição hormonal
ele é bioidêntico, ele é a mesma molécula que o nosso organismo produz. Então, as pessoas gostam de falar do bioidêntico, esses que são manipulados em farmácia, mas o que é vendido na farmácia, né, na indústria de farmácia, é a mesma coisa. Né? E sobre manipulação, é extremamente importante a gente falar disso, e aí a gente extrapola para outras medicações também, inclusive medicações psiquiátricas, inclusive suplementos. A farmácia de manipulação, ela não tem um regimento de controle, de fiscalização igual às outras, que é o que a Duda falou, de pesquisa, de vigilância, de teste, de fazer teste, tirar do mercado um lote. Não tem isso. Então, por conta dessa situação e dessa questão até de regulamentação mesmo, é muito complicado a gente prescrever, porque eu não sei o que vai ter de fato naquela cápsula. Como que vai ser a biodisponibilidade, qual a concentração, como que age no organismo, quais são os efeitos. A posologia, você não tem controle. Não tem nem controle, na verdade, de nada. Exato. Enquanto o laboratório, né, a indústria farmacêutica, por mais críticas que todo mundo tenha e possa fazer, tem um controle, gente, tem uma vigilância e os testes são rigorosos. Eles não chegam na farmácia para venda de um dia para o outro, né? Então, são anos. Para deixar bem sintetizado, né? Quem vai fazer reposição hormonal? Pacientes que estão sintomáticas, principalmente com fogacho, com síndrome geniturinária, insuficiência ovariana prematura e pacientes com risco alto de fratura ou osteoporose. Ponto. E quando? Até 10 anos depois da menopausa, a gente chama isso de janela de oportunidade, janela terapêutica. Então, gente, o paciente chegou com 65 anos, já 12 anos de menopausa, não podemos fazer. É 10 anos de menopausa ou 60 anos, né? Então, por enquanto, eu não sei se isso vai mudar. Baseado no que a gente tem de hoje. O que a gente tem de estudo hoje, né? E essa reposição hormonal, então, gente, a gente vai sempre olhar, igual a Arabella falou, o paciente tem útero, o paciente não tem útero. O paciente não tem útero, já fez cirurgia, a gente vai usar só o estrogênio, que é o estradiol, que pode ser via oral, dependendo da paciente, ou pela pele, aqueles que já existem na farmácia, que pode ser gel, adesivo, enfim, né, spray hoje em dia. Paciente tem útero, a gente precisa repor o estrogênio. Mas se a gente só repuser o estrogênio, a camadinha interna do útero com o endométrio vai ficar espessada e isso pode levar a um risco de câncer de endométrio, como a doutora Arabella falou. Então, para antagonizar esse efeito, a gente faz uso... Para proteger o útero, eu falo. Exatamente, da progesterona. Então, a progesterona a gente vai ofertar via oral, através de DIU, né? O DIU Mirena, por exemplo, também pode ser utilizado para fazer essa proteção endometrial. E aí a gente vai avaliar cada paciente, o risco cardiovascular dela, condição financeira, qual que é a via de preferência, se ela tem ou não tem que fazer contracepção. Então, é muito individual, né? E tem que ser realmente olhado bem, né? De forma bem adequada. Testosterona, de forma geral. Não. Testosterona não é reposição hormonal. Não é reposição hormonal, gente. Nenhuma fase de vida. E nem na menopausa. Se isso um dia mudar, eu me atualizo e a gente passa por isso. Se tiver evidência científica. Chip, não. Injetável, não. Farmácia de manipulação, não. Já vi artistas aí falando, né, que fazem reposição hormonal, tudo por gel. Estrogênio de gel, progesterona de gel, testosterona de gel. Tá tudo errado. Tudo errado. E acho que tá arrasando. E aí que vem o problema dessas informações também, às vezes, de artistas e tudo, porque fica um desencontro. E as pacientes leigas não têm realmente um discernimento, um conhecimento para poder saber o que é certo e o que é errado. E hoje, infelizmente, tem muita informação equivocada circulando nas redes sociais, né? Então, eu queria fazer esse alerta para a gente ter esse cuidado, as pacientes terem esse cuidado, de realmente procurarem um médico que vai olhar a fundo essa paciente. Eu faço parte de um grupo de ginecologistas e uma colega mandou um caso de uma paciente de 70 anos que entrou na menopausa aos 45 anos, que foi num médico X e ele prescreveu um chip hormonal para ela de estrogênio e testosterona. 70 anos. O que aconteceu? Hiperplasia de endométrio. Está lá com uma lesão pré-cancerígena e
nenhuma preocupação com a saúde real dessa mulher. Então, a gente é muito sério. Porque fora os outros riscos, né? Fora os outros riscos, claro. Mas eu tô falando porque essa fase da menopausa virou um comércio. Exatamente. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque as mulheres estão tão desesperadas por informação, por um cuidado, por um olhar para elas, que, infelizmente, muita gente está se aproveitando disso. E, infelizmente, a maioria que busca essas soluções milagrosas, ela não está muito preocupada com o sintoma, ela está em busca de um elixir da juventude, que é a promessa. Então, infelizmente, quem se baseia nessa comercialização de substâncias que não são respaldadas, eles vendem a solução milagrosa baseada na fragilidade dessa mulher. Então, ele não vai falar assim, olha, eu vou te prescrever uma coisa para melhorar seu calor. Não, eu vou te prescrever uma solução que só tem no meu consultório e na minha farmácia de manipulação, que vai melhorar sua pele, que vai te dar mais vigor. E a gente sabe que isso não é, né? A gente não tem como a gente colocar a mulher numa máquina do tempo e voltar. Então, é muito perigoso. Agora, é muito interessante a gente falar também, nós falamos só de terapia hormonal. E quem não pode... Exato. Tô fadada a passar por isso. Não tá. A gente tem opções também de medicações que não são hormônios. Então, a gente tem uma linha de medicamentos para, por exemplo, calor, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Alguns antidepressivos, Alguns né? antidepressivos Só também. fala, Vão tem melhorar no muitos sono também. Vão melhorar no sono, vão melhorar no calor. Mas, assim, são medicações que não são hormônios. Então, a paciente que realmente não quer ou não pode, ela pode beneficiar de alívio de sintoma com outras coisas. Por exemplo, a paciente que a única queixa dela é genital. Ela, de repente, não precisa usar uma medicação transdérmica, ela pode usar uma medicação vaginal, local. Se beneficiar das energias, né? Como laser e radiofrequência. Exatamente. Exato. E o mais importante que a gente não falou, na verdade a gente falou, que é o preparo, é o caminhar até esse momento. Que vai ser a alimentação, é uma alimentação baseada em fontes ricas em cálcio, tomar sol para vitamina D, porque eles são cofatores, né, nessa osteogênese. Atividade física com atividades tanto hoje é cardio, né? Então, vamos fazer o cardio, mas esses também de tração e força. Manejo de sono, higiene do sono. A gente fala tanto de sono, mas a gente fica lá na tela, luz azul, e aí dorme mal. Manejo de estresse. Tentar terapias ou hobbies ou alguma atividade que te ajude a relaxar, né? Esse relaxamento. Tem paciente que se beneficia muito com a acupuntura. Então, existem medicações hormonais, existem medicações não hormonais e existem terapias que também não são medicamentos. E vai chegar no Brasil já uma medicação que é o Veozar, é o nome comercial lá nos Estados Unidos, que ele é uma medicação que age lá no hipotálamo para ajudar nos fogachos. Então, pacientes que têm fogachos intensos e têm contraindicação à reposição hormonal vão se beneficiar muito dessa medicação, porque lá no hipotálamo é onde tem essa desregulação do centro térmico que causa os fogachos. Então, ela vai agir direto lá. Então, eu estou ansiosa esperando a chegada dele para a gente poder otimizar o cuidado das pacientes que têm contraindicação à reposição. Então, muita coisa. Nossa, eu acho que a gente poderia ficar muito tempo é um tema que eu amo, né? Tema. Que a gente precisa falar cada vez mais, né? E a gente começar a conscientizar, né, Arabella, as pacientes disso. De que o preparo para a menopausa acontece, anos antes. É o mais importante, né? Chegar lá já bem, com uma boa massa muscular, bons hábitos instalados. Igual eu falei, gente, 90% do caminho. E assim, mais uma vez falando, para elas procurarem profissionais que eles sejam não só capacitados, mas também que eles estejam sensibilizados a identificar essas demandas, que são demandas muito particulares. Então, é importante ter um olhar especial. Muitas vezes é a gente que vai perguntar para elas sobre o sintoma, não vai ser uma coisa que vai vir espontaneamente. Verdade. E que muitas vezes o sintoma não é só físico, né? Então, a gente precisa, inclusive ali, num momento de uma consulta, conseguir com sensibilidade mesmo, identificar aquela fase que a paciente está passando, que muitas vezes ela vai queixar só dos sintomas físicos também. Sim. E a gente percebe que por trás tem muito mais coisa, né? Então, é isso, gente. É o preparo, tanto das mulheres como paciente para chegar nessa fase. E da família também. Da família para
saber realmente lidar com esse momento também, que não é fácil. E de nós, profissionais, também para identificar, ter uma sensibilidade, empatia e tratar da melhor forma, né? Então, eu quero deixar o convite, você, mulher, que quer saber mais sobre menopausa, que quer fazer uma consulta onde você vai tratada baseada em evidências científicas, em terapias seguras, venha consultar com a gente lá na Menimed. Nossa equipe está toda habilitada, nós, doutora Luísa, né, todos os ginecologistas, para poder acolher vocês, junto com a nossa equipe multidisciplinar. E fiquem atentos nos próximos episódios, que ainda tem muita coisa boa vindo por aí. Sigam a gente, inscrevam-se no canal. E muito obrigada, Arabella, por mais uma vez É sempre uma delícia. ter aceitado o nosso convite. Obrigada, meninas. Boa noite. Tchauzinho.